Esse é o Conexão Futura, ao vivo, aqui pelo Canal Futura e também pela internet, no nosso site www.futura.org.br. Com a proximidade da Copa do Mundo, os preços estão chegando às alturas, e em especial nas cidades que sediarão o evento. No Rio de Janeiro, por exemplo, é possível encontrar um omelete de camarões a R$ 99,00. A mesma receita que leva 6 camarões e 4 ovos em um restaurante no Rockefeller Center, em Nova York, custa $16, o equivalente a R$ 40,00. Outro exemplo. Uma porção de batata frita custa R$ 30,00 num quiosque na praia de Ipanema. Em Londres, uma das cidades mais caras do mundo, uma porção de batatas fritas custa 4 libras, cerca de R$ 16,00. Com as disparadas dos preços, a população já começou a se organizar nas redes sociais para poder denunciar essa situação. Uma das pioneiras desse tipo de protesto foi a comunidade Boicota São Paulo, criada em abril de 2013 e que reúne 63 mil paulistanos que denunciam preços que eles consideram abusivos e sugerem boicotes aos estabelecimentos. No Rio de Janeiro, a página Rio Surreal Não Pague já reúne mais de 133 mil consumidores nas redes sociais. No programa de hoje, vamos tentar entender como é calculado um preço de um produto ou um serviço e como o consumidor pode ajudar no combate à alta exagerada de preços. Para essa conversa, estão aqui no estúdio comigo Mauro Rochlin, economista e professor do IBMEC Rio, e também Flávio Soares, que é designer gráfico e um dos idealizadores do movimento Rio Surreal. Por telefone, também teremos a participação de Danilo Corsi, criador do Boicota São Paulo. E você de casa, como sempre, é nosso convidado especial. Aproveite para tirar suas dúvidas, participar dessa conversa mandando mensagens, comentários, opiniões para o Facebook ou então para o Twitter do nosso Canal Futura. Ligue para a gente também, se você quiser, pelo telefone 0 operadora 21 35 23 40 98. Primeiramente, agradecê-los pela presença aqui no Conexão Futura. Vou começar perguntando para o economista como é que a gente pode calcular, como é que se estipula um preço? Bom, basicamente e de uma maneira simples, a partir de 2 fatores. Primeiro, o custo. Obviamente que o preço tem que ter uma correspondência com custos. Custos de insumos, matérias-primas, impostos, eventualmente. Segundo, a formação de preço tem a ver também com o número de produtores. Quanto mais concorrido é o mercado, quanto maior o número de produtores, mais baixo tende a ser o preço. Quanto menor o número de produtores, quanto mais concentrado está a oferta de um produto num certo mercado, mais alto tende a ser um preço. Então, basicamente é custo e condições da oferta e de demanda também, obviamente, que vão definir o preço de um produto. Seu ponto de vista, estamos vivendo um momento de alta nos preços? Os preços estão exagerados? Você diz os preços em geral, eu digo que não. Eu acho que a inflação não subiu mais recentemente de uma maneira mais intensa, num ritmo mais forte. Isso não aconteceu. Pode ter acontecido pontualmente com relação a alguns produtos específicos. Para você, Flávio? Eu concordo com o Mauro. Não estamos vivendo uma inflação desenfreada, né? Todo mundo sabe disso. Rio de Janeiro sempre tem uma inflação um pouco maior que a resto do Brasil, mas com certeza alguns itens, principalmente relacionados à cultura, entretenimento, alimentação, alguns estão muito altos, surreais. Você acha que tem gente ganhando com isso, se dando bem às custas do verão ou do turismo, enfim? Exatamente. Assim, nós, né, criamos a página por sentir uma coisa de um oportunismo negativo, né, de querer aumentar os preços exageradamente, simplesmente porque a cidade está cheia, porque a cidade está mais no foco, né, do mundo, porque está chegando Copa, Olimpíada. E isso que a gente detectou e resolveu reclamar, protestar, tentar mudar a cabeça das pessoas em relação a isso. Não influenciaram essa questão da Copa do Mundo e dos eventos que estão chegando por aí, a alta dos aluguéis, enfim, a alta dos imóveis? Isso dúvida, também não impulsionou? Sem dúvida. Quer dizer, a perspectiva de uma Copa do Mundo e, portanto, a chegada de um número muito grande de turistas influencia alguns produtos específicos. Aluguéis, sim, exatamente porque vai haver maior demanda por imóveis. Hotéis, sim, preço de diárias, sim, porque certamente vai haver maior demanda por esse tipo de produto. E outros produtos relacionados a essa maior demanda, a presença de um número maior de consumidores acabou influenciada e, portanto, esses preços especificamente
estão de fato mais pressionados. O que considera um crime, por exemplo, num processo como esse? A gente vive num país que esse preço, entre aspas, abusivo, não seria um crime, por exemplo. Esse oportunismo não seria um crime. Não, na verdade a legislação do Brasil e da maioria dos países criminaliza práticas de combinação de preços ou combinação da oferta de um produto. Ou seja, os produtores se reúnem, normalmente de maneira sigilosa, porque a legislação criminaliza isso, mas a ideia é de que os produtores se reuniriam para combinar formas de influenciar o preço. Ou reduzindo a oferta, essa é uma maneira de você influenciar os preços para cima, ou diretamente tentando uma marcação de preços mais alta e sustentando isso exatamente através de uma combinação entre os produtores. Mas o fato é que isso é crime. Então, uma combinação, por exemplo, se todos os quiosques da praia, de uma determinada praia do país, combinassem o mesmo preço do coco, isso é um crime? Isso é um crime. Isso configuraria uma prática de cartel, uma prática desleal de comércio. Como é que a gente pode comprovar isso? Difícil? Difícil. Quer dizer, você teria que ter investigações que comprovam troca de informações entre os produtores, troca de e-mails, reuniões, informações que tenderiam a sugerir um determinado preço. Esse tipo de prática é considerada uma prática desleal e, portanto, um crime. Por isso que movimentos como esse, que a gente vai chamar o Danilo agora, são tão importantes para a gente inibir esse tipo de prática. Perfeito, bom, a gente vai chamar agora o Danilo Costa, ele é criador dessa comunidade pioneira, que é o Boicota São Paulo. Foi uma iniciativa que começou em abril de 2013, reúne em torno de 63 mil paulistanos que compartilham preços que eles consideram abusivos, eles conclamam um boicote aos estabelecimentos que fazem esse tipo de situação, né? Danilo, está nos escutando? Alô? Oi? Alô, Danilo, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? A ligação está um pouquinho baixa, eu não estou ouvindo direito, mas vamos lá. Vamos lá. Como é que surgiu a ideia do Boicota São Paulo? Olha, o Boicota São Paulo ele surgiu em abril do ano passado. Após, assim, eu e o Ricardo G7, que também está por trás do movimento aqui na cidade, a gente tinha um hábito por toda sexta-feira sair para tomar uma cerveja e frequentava os mesmos bares que, sei lá, nos últimos 2, 3 anos. E uma questão de 2 meses, assim, a gente deixou de gastar R$50, assim, numa saída para gastar justamente o dobro. E aí a gente começou a prestar atenção em algumas outras coisas, como alguns locais que estavam começando com a chegada das cervejas artesanais, os caras estão cobrando até por vasilhame. Além da bebida, você quer levar a garrafa, vai sair mais R$10. E aí a gente começou a perceber que a cidade de São Paulo estava surgindo vários truquezinhos de exploração mesmo, assim, de querer ganhar dinheiro rápido. E aí a gente sentiu também que tinha um monte de gente incomodada com os preços altos na cidade e a gente falou, bom, vamos mostrar para todo mundo onde estão esses abusos, né? E agora passamos um ano inteiro aí mostrando bastante coisa, descobrindo que na cidade de São Paulo se vende refrigerante uma Coca-Cola 2 litros a R$18, pão de queijo a R$9 e assim vai. Danilo, você já tem algum resultado na prática? O movimento conseguiu pressionar? Olha, a gente, logo quando a gente começou, houve um susto generalizado, né, dos empresários, houve muito chororô, falando que a gente estava sendo injusto, que eles têm uma carga alta de impostos, um monte de coisa. Muitos se defenderam sobre a bandeira de fazer um trabalho gourmet, um trabalho diferenciado, por isso que eles têm que cobrar mais caro. E a gente sabe, informalmente pelas pessoas que frequentam a nossa página, que houveram sim algumas mudanças, mas eles não admitem justamente para não dar mais crédito à página, né? Fala assim, de fato a gente estava errado ou não. A gente tem um caso aqui de um restaurante na Vila Madalena, em São Paulo, que eles tinham como couvert aquelas bolinhas de manteiga, eles colocavam 4 na mesa e cobravam R$5 por bolinha. E esse item, por exemplo, nesse restaurante já não existe mais, já sumiu. Assim que, logo que apareceu no Boicota SP, 1 ou 2 semanas depois, o pessoal foi lá conferir e tinha sido limado do cardápio. Bom, já é alguma coisa, né? Alguma coisa, assim, tudo bem, eles não precisam falar que
que é do boicote, da crédito ao movimento de boicote SP, mas assim, se a gente conseguir pelo menos fazer com que algumas coisas mudem, não tem problema, assim, isso pra gente, a gente não precisa ficar com esse crédito, a gente só quer uma cidade um pouco mais justa, um pouco melhor. Com certeza. Tem alguns casos que pra gente, assim, é complicado. Tem um bairro aqui em São Paulo que chama Vila Nova Conceição, que é um bairro de classe média bem alta, e tudo lá é muito caro, tudo muito caro. E aí a gente recebeu o depoimento de um ajudante de pedreiro que estava trabalhando na região, ganhava R$12 de ticket e até um PF de boteco lá custa R$25. Então, basicamente, o cara, além de tudo, estava pagando para trabalhar. Então, assim, há uma inflação generalizada em certas regiões e se você acaba jogando as pessoas mais para a periferia, você acaba delimitando a cidade em guetos. E isso não é uma coisa boa. A gente não acha isso nem um pouco legal. Danilo, eu queria que você ficasse um pouquinho e vou comentar um pouco do que você falou, repercutir um pouquinho aqui com o economista. Ele falou que a inflação generalizada um pouquinho, mas que mais evidente em alguns pontos. Como é que você vê isso? De fato, você vê que em regiões onde o poder aquisitivo é maior, fica mais fácil para os produtores, os comerciantes, cobrarem preços mais altos. Então, isso é inevitável. Quer dizer, o poder aquisitivo do consumidor é maior, regiões onde a demanda tem melhores condições, obviamente que a oferta se vale disso para cobrar preços mais altos. O teu começou do mesmo jeito que São Paulo? Olha, eu não sei exatamente como começou o movimento Não, de São Paulo. Ele falou que tentou, ele explicou pra gente, né? Sim, porque a origem é que os amigos saíam para beber e tal, né? O nosso não foi assim exatamente a gente, junto com amigos, perceber. Cada um individualmente percebeu que estava havendo um aumento exagerado e foi uma coisa quase que um inconsciente coletivo, foi uma coisa assim simultânea. E não só em nós, como nos 180 mil seguidores que a gente tem agora na rede social, né? Você tinha anunciado 133, só atualizando os números, já estamos em 180. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui, algumas participações pelo Facebook. A gente queria agradecer aqui ao Rômulo Silva, ao Jorge Eduardo, enfim, as pessoas que estão participando. O Rômulo perguntou o seguinte: o que pode ser feito para reverter esse quadro? O poder público pode fazer algo, apenas os consumidores? Eu acho que é difícil o poder público fazer alguma coisa, assim, pensando bem objetivamente, o poder público não vai conseguir regular o preço da cerveja nos bares, ou o preço do croquete, do pão de queijo, da coxinha de galinha nos bares. Tem uma incidência de imposto muito alto nesses tributos, né? E que o poder público poderia... Eu acho que a incidência de impostos não explica os preços altos. Você vê que tem coxinha de galinha em certas regiões que custam a metade ou um terço do preço do que custa em regiões de maior poder aquisitivo. E o imposto não explica essa diferença de preço. Mas o IPTU de um bar no Leblon é muito maior do que o IPTU de um bar, né, na Vila da Penha. Você até verifica também diferenças importantes diferenças de preço importantes numa mesma região. Então, o que eu acho com relação à possibilidade de êxito desses movimentos é que, de fato, eles consigam mobilizar consumidores em torno de determinadas ideias. Olha, essa denúncia ou essa informação que o movimento fornece sobre preços altos, na medida em que consegue mobilizar os consumidores, consegue impactar preços. Se, por exemplo, o movimento surreal, por hipótese, consegue, na sua campanha, convencer consumidores a levarem cadeiras de praia para a praia e assim evitarem aluguéis, isso tem impacto no preço da cadeira de praia, do aluguel da cadeira de praia. Ainda que todos os consumidores não ajam assim, que sejam 10% dos consumidores, isso já tem um impacto muito importante nos preços. Então, esses movimentos, na medida em que eles despertam a consciência e, como desdobramento, mudam hábitos, fazem pessoas evitarem preços altos, tem impacto importante sobre os preços. Essa é a ideia. No caso da cerveja, por exemplo, a incidência de imposto é muito alta? Sim, é muito alto. A gente está falando de um bem não essencial, cerveja, que para alguns pode ser essencial. Mas quando vira essencial é um problema. É uma outra história. Eu estou perguntando porque, nesse sentido, na pergunta dessa moça, o poder público, neste caso, poderia fazer alguma coisa na incidência do imposto.
Mas eu não sei se seria adequado, porque o poder público não deveria abrir mão de receita para um produto que não é essencial como a cerveja. Certamente que deveria fazer isso no caso de arroz, feijão, carne, leite, ovos, e faz. A gente viu recentemente o governo reduzir impostos sobre cesta básica. Mas sobre esse produto não vejo sentido. O que eu vejo sentido é, primeiro, o governo de alguma maneira estimular a concorrência. A concorrência sim pode derrubar preços. E segundo, consumidores organizados, através de campanhas e mudando demanda, tem impacto importante sobre o preço. Eu concordo com o Mauro. Agora, eu só queria acrescentar que o poder público tem uma possibilidade de ajudar muito, que é melhorar, aumentar a eficiência, né, de como o dinheiro do imposto é usado. Porque, por exemplo, uma dona de restaurante que se manifestou para a nossa página, falou, olha, ela é um restaurante mais sofisticado, que não é o nosso foco de crítica, de debate. Mas ela falou, vocês não sabem o que é, o lixo não funciona, né, temos que pagar lixo por fora. A polícia, né, não aparece muito, temos que ter segurança. E uma série de serviços que deveriam funcionar muito bem em função do imposto que é pago, que não funciona. Então aumenta ainda mais o custo. Então, óbvio que, né, ninguém está falando de tabelamento, já vimos há muitos anos que não funciona, mas o poder público pode ajudar, não interferindo diretamente, esse preço não pode ser assim, mas melhorando as condições para, né, tanto os comerciantes quanto os consumidores poderem, né, o consumidor não precisar gastar mais o seu dinheiro com serviços mal prestados e os varejistas, os empreendedores também não precisarem pagar, não ter custos maiores de operação. Tem dois comentários para você. Um é da Verônica _Thierry, do Facebook, que diz que é um horror esse oportunismo, a gente precisa boquetar mesmo e muito mais em diversos segmentos. E o Jorge Eduardo, que pergunta o seguinte, vocês acham que a denúncia dos altos preços nas redes sociais pode manchar a imagem do Brasil no exterior e diminuir o número de turistas? Você acha que o número... peraí que veio uma outra... Vocês acham que a denúncia dos altos preços nas redes sociais pode manchar a imagem no Brasil e diminuir o número de turistas? Olha, existe um pequeno risco disso, mas eu acho que mais do que isso, eles terem a segurança que eles tenham pelo menos uma referência de consultar, de saber em que lugares ele pode encontrar um preço, porque a gente também indica lugares com bons preços, não favorecendo, né, nenhum lugar específico, mostrando que existem estabelecimentos que estão fazendo preços melhores. Até um exemplo para os outros, né, que estão com preços abusivos. E o turista ele tem um lugar onde ele pode reclamar, consultar, se informar. Então, eu acho que mais do que o risco de uma imagem negativa, eu acho que ele pode ver que os cariocas não concordam, né, com essa exploração, que com o turista é pior ainda. Exatamente. Né? Acho que é uma coisa... Danilo está aí de São Paulo também, acho que não concorda. O que você acha dessa pergunta do nosso usuário aqui do Facebook, nosso Jorge Eduardo? Você acha que essa denúncia, esse movimento de vocês pode diminuir um pouco a chegada de turista e manchar a imagem do país? Eu acho que, assim, diminuir a quantidade de turista, não. Eu acho que o preço alto não é o que vai afugentar o turista para que venha até o Brasil. Eu acho que o problema do turismo no Brasil tem outras raízes, assim, a gente tem aeroportos ruins, deslocamento é muito difícil, e isso contribui também, né, assim, ter preço alto contribui para o desânimo, mas não acho que o fato de preços altos vai afugentar o turista. Agora, que ajuda a dar uma manchada na imagem do país, isso não tem a menor dúvida. Mauro, grandes eventos geram necessidade de preços mais altos? Não, de novo, aqueles setores que são impactados por mais demanda em função dos eventos, sim, vão ter preços aumentados. Isso é inevitável, agora chama atenção para o fato de ser pontual. Abusos, ou seja, a atuação dos aproveitadores pode ser pontualmente combatida através de movimentos organizados da demanda. Entendi. O movimento que você disse, dessa questão da praia, por exemplo, você já participou do movimento de levar a sua própria cadeira de praia para não... Eu, particularmente, não uso cadeira, mas eu levaria a minha, com certeza.
como uma forma de não pagar, porque eu acho caro, né, o que se cobra por uma barraca, por uma Não, agora tem o movimento cadeira. dos isopores também, né? O isoporzinho, que é do nosso Todo mundo amigo. está levando seu isopor para evitar comprar as suas bebidas dentro dos estabelecimentos que possam utilizar de preços mais altos. Agora, por que você tenta não utilizar a palavra preço abusivo? Porque o preço abusivo seria caracterizado numa situação em que uma determinada empresa tem um monopólio de um mercado, quer dizer, ela é o único produtor, o único ofertante de um produto, ela não tem concorrência, e ela, em função dessa condição, impõe um preço muito alto. Isso eu chamaria de um preço abusivo. Agora, no mercado competitivo, no mercado onde a concorrência é acirrada, a elevação de preços pode ser explicada por uma demanda mais forte. Então, Mas não acho abusivo, assim, que a pessoa não tem opção, é como se ela estivesse sendo coagida a consumir, é isso? Não é isso. Eu estou dizendo o seguinte, por exemplo, você tem um mercado como um mercado de alimentos fora de casa, alimentação fora de domicílio, para usar a palavra técnica, restaurante. Você tem uma concorrência muito grande, de fato. Se o camarada cobra R$ 99,00 num omelete, quer dizer, se ele cobra R$ 99,00 no omelete, é porque tem quem esteja pagando. Se não tiver demanda para isso, ele não vai cobrar isso. Não adianta ele botar um preço de R$ 99,00 para não vender. Então, repito, a demanda nesse sentido tem impacto importante sobre o consumo, sobre os preços. Se o preço da cerveja sobe demais numa certa região, é porque a demanda ali, de fato, experimentou uma alta considerável. E aí o camarada está vendo, estou vendendo, aumentei o meu preço, continuo vendendo tanto que eu vendia. Por que ele vai reduzir o preço? Ele não tem estímulo a reduzir o preço. Vocês também exibem dentro da comunidade preços que estejam interessantes, preços bons? Sim. Quer dizer, não são só os abusivos, são preços também Exatamente. A gente tenta dar um panorama, claro, né, com exemplos pontuais, porque não dá para listar tudo, que nós recebemos centenas de contribuições por dia. Inclusive, desligamos o recebimento de mensagens pelo Facebook e passamos só por e-mail, a receber só por e-mail, porque estava impossível de ler tudo, não é muito rápida a ferramenta de leitura, enfim. Mas divulgando também um pouco da questão positiva. A gente dá um panorama para as pessoas verem que existem lugares com preços ruins, que nós consideramos exagerados, e preços bons também, e também dicas de sugestões de como consumir menos, gastar menos. E vamos agora começar a lançar algumas campanhas tentando, né, influenciar comportamento de estabelecimentos e de consumidores. A gente não quer ficar só com uma revista de noticiazinhas, aqui está caro, aqui está barato. A gente quer levantar esse debate, que outras pessoas cheguem, que outros movimentos aconteçam, mudar o pensamento, trazer uma discussão elaborada sobre esse tema. Entendeu? Danilo, vocês também em São Paulo tentam fazer isso, quer dizer, conscientizar os consumidores, também trazendo um pouco dos estabelecimentos que também fazem, né, uma maneira interessante de preços, de uma coisa um pouco mais, enfim, bacana para o consumidor? O que a gente faz assim, no Boicota, a gente fez um recorte, fez uma opção. Então a gente está de olho assim, nos estabelecimentos que estão cobrando preços fora da realidade, e a gente está discutindo muito também assim, educação financeira, que é uma coisa que o brasileiro não está acostumado. O brasileiro não se programa para guardar dinheiro, o brasileiro consome muito, muito rápido, a gente é gastão mesmo, acho que tem um pouco a ver com a estabilidade que o país viveu nos últimos, 20 anos, muita gente chegando na parte do consumo. Então, o que a gente está tentando discutir ali é muito mais tenha consciência do uso do seu dinheiro, como você vai fazer. Uma hora você vai ficar mais velho, enfim, pode ter dificuldade de obter renda. Então, eu acho que essa é uma discussão principal, que é o que a gente está caminhando no Boicota SP. Com relação às dicas, vamos dizer assim, positivas, de lugares mais baratos ou de outras opções, no caso do boicota, a gente prefere não entrar nessa discussão do que seria honesto, e a gente sabe aqui em São Paulo também já tem um outro movimento que chama SP Honesta, que faz esse trabalho.
Então Ok. a gente meio que bate bola com eles, mas a gente não entra nesse aspecto. Valeu, Danilo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão. A gente vai deixar aí o endereço, que é enfim, está na sua página. Você pode dar uma olhadinha, um pouquinho do que é o trabalho deles. É no facebook.com/boicotasp. Está aqui um pouquinho da página deles no Facebook. E vou deixar também, claro, me despedindo de vocês, do Flávio, a página do Rio Surreal Não Pague, também no Facebook, está aí para você poder também, se quiser, participar desse movimento. Bom, agradeço a vocês a participação aqui no Conexão Futura e até a próxima oportunidade. E a gente volta amanhã às 2h30 da tarde. Até já.